Senado, servidores públicos que no Brasil inteiro hoje celebram o seu dia, os cumprimentos dessa senadora e de todo o cidadão que valoriza os servidores públicos brasileiros. Hoje, desde a primeira manifestação nessa tribuna do primeiro orador e até o último, seguramente, falaremos sobre o processo eleitoral. Eu já havia feito um relato do que aconteceu no Rio Grande do Sul e eu renovo agora o agradecimento aos eleitores e às eleitoras do nosso Estado, senador Paim, por terem tomado a decisão democrática, soberana, de me manterem aqui no Senado Federal. E estamos já trabalhando intensamente para defender os interesses do nosso grande, bonito e corajoso Rio Grande. Tivemos um resultado eleitoral que nos gratifica sob todos os aspectos, porque dei apoio incondicional ao candidato vencedor no segundo turno, o ex-prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, que fez a maior diferença num segundo turno da história, desde que existe segundo turno, no período pós-redemocratização no Rio Grande do Sul. Fico muito grata porque humildemente transferi, como eu disse, humildemente, todos os meus votos, sem nenhuma condição, ao José Ivo Sartori. E a vitória do Sartori foi complementada com outra vitória. Para mim, senador Cacá Andrade, muito, muito significativa e emblemática. A vitória também no Rio Grande do Sul, do candidato que eu apoiei, este jovem, talentoso, brilhante político, Aécio Neves, nosso colega senador, que fez mais de 51 milhões de votos. É muito voto. Um recado preciso das urnas, com a sabedoria do eleitorado brasileiro, que disse que queria mudança. E esse episódio todo, com tudo que aconteceu, com a forma nem um pouco convencional, ao limite da irresponsabilidade, da calúnia, da difamação, que não responde nem um pouco aquilo que o brasileiro e a brasileira esperam de lideranças políticas, num embate tão significativo para os destinos dos nossos estados e para os destinos dessa nação tão fantástica que é o nosso imenso Brasil. A primeira vítima foi Eduardo Campos, a segunda vítima foi a Marina, e o Aécio, a cada batida, levantava mais a cabeça, como só altivos são os estadistas, os verdadeiros políticos que não se deixam intimidar pela calúnia ou pela difamação. Eu não baixei a cabeça ante a calúnia e a difamação. Não baixei a cabeça. E nem vou discutir se tinha que responder ou não por tudo o que fizeram. Porque penso que tudo o que nos acontece nos favorece. Essa é uma frase de Dom Helder Câmara, e que eu uso agora, assim como o Aécio, com o refinamento político que teve, ao final do último debate na TV Globo, que eu tive a honra de assistir pessoalmente a convite dele, e quando reconheceu a vitória da presidente Dilma Rousseff, repetiu aquela frase também emblemática de São Paulo: combati o bom combate, cumpri a minha missão e não perdi a fé. Então eu, da mesma forma, combati o bom combate. Uma campanha respeitosa, propositiva, uma campanha de alto astral, de união dos gaúchos. E conseguimos um resultado extraordinário no Estado. A vitória do Sartori e a vitória do eleitorado gaúcho, que também queria mudança. E a vitória do Aécio no Rio Grande do Sul foi aquele compromisso firmado lá naquele momento em que, adversidades todas à frente, nós apoiamos a candidatura dele por confiar no Aécio. E também sei, senador, porque aqui em Brasília
Os telefonemas vinham desesperados do Nordeste, dos parentes chamando os parentes aqui. Se você votar no Aécio, eu vou perder tudo que eu tenho aqui, porque é isso. Caminhões de som passando nas cidades, com ameaças. Todo o aparato do poder, por isso a reeleição é hoje um mal que nós temos que combatê-lo. Acho que reeleição deu. Nós temos que evitar exatamente o uso dessa máquina pública que engessa o governo, fica 6 meses paralisado, porque todo ele fica concentrado para atender o interesse da reeleição. E a própria legislação, veja, o uso de todos os instrumentos, porque a pessoa, para ser candidata à reeleição, não sai do seu cargo. Então, todo o aparato, aviões, helicópteros, comboios, tudo isso é pago pelo cidadão. E o adversário tem que ir lá suportar, financiar tudo que ele gasta. Tudo. Então, de fato, nós temos que, agora, sentada a poeira, fazer uma reflexão sobre isso. O Senado será uma casa diferente, muito diferente da que encerrará este exercício de legislativo de 2014. Será um Senado com personagens novos, que vêm, alguns já conhecidos, já passaram por esta casa, com uma atuação que vai mudar o curso e o rumo da história política recente do nosso país. E por isso, exatamente, com uma oposição revigorada por figuras notáveis que voltam aqui, é que eu penso que um gesto de grandeza do Vitorioso, no caso da presidente Dilma Rousseff, no dia que ela falou de união, poderia ter sido porque o Aécio ligou para cumprimentá-la. E lá no Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, do partido do senador Waldir Raupp, do PMDB, a primeira coisa que ele disse, quando se apresentou, foi: acabo de receber um telefonema do governador Tarso Genro me cumprimentando pela vitória. Esse gesto foi um gesto elegante do governador, que havia sido derrotado pelo Sartori. O que distingue os líderes são esses gestos. E ali se revelou a personalidade e a generosidade e a grandeza do Sartori ao publicizar, ao dar relevo ao telefonema que havia recebido do adversário. Nós somos adversários, nós não somos inimigos, nem no Rio Grande, entre os gaúchos, nem inimigos no Brasil. A convivência, governo-oposição, é necessária e fundamental, não só porque oxigena a democracia, mas porque ela constrói a democracia. Então, penso que, ao omitir a mensagem que Aécio passou a presidente, poderia ter sido evitado. E o gesto daria muito maior grandeza à manifestação da presidente naquele momento. Talvez possa ter até aquelas coisas que nós não podemos avaliar, a emoção, o estresse da campanha, mas é um gesto de elegância política, de atitude e de respeito com o adversário. E também a própria manifestação de reconhecer à oposição um papel relevante no processo político brasileiro. Então, feito esse registro, e hoje, aqui à tarde de hoje, nós vimos um embate que eu diria assim, extremamente revelador do clima que se estabeleceu na eleição, com o desabafo do senador Aloysio Nunes Ferreira, mostrando tudo o que foi feito e como ele foi alvo de um ataque criminoso. Mas o que mais me gratificou foi depois daquilo que me preocupou, porque uma parte daquelas acusações, daquelas calúnias, as sacadas contra o senador Aloysio, que nós todos aqui conhecemos e respeitamos, o senador Humberto Costa, líder do PT, vem aqui e hipoteca a solidariedade a ele e diz que o partido não é responsável por isso e que é preciso apurar as responsabilidades e punir exemplarmente os responsáveis. É claro que nós não podemos usar uma régua só para um ou para outro. A régua tem que ser a mesma para que todos os excessos, quem caluniou, quem difamou, quem cometeu o crime da injúria ou da calúnia, tem que ser responsabilizado, esteja de que lado estiver. No meu partido, o PP,
no PSDB ou no PT. Feito isso, eu queria agora dizer ao senador Paulo Paim, porque hoje obtivemos aqui, nesta casa, e esse é um compromisso inarredável nosso, da bancada gaúcha, que sempre está junta, sempre está unida em defesa do interesse do Rio Grande do Sul. O senador Pedro Simão, o senador Paulo Paim e eu, nunca em nenhum momento faltamos a solidariedade e o dever constitucional, porque o artigo 53 da Constituição diz que nós representamos os interesses dos nossos estados aqui. E nunca em nenhum momento faltou ao governador Tarso Genro o empenho e o apoio a todas as demandas do Estado. Senadora Ana Amélia, se me permitir só um detalhezinho. Pois não, senador. Até porque estávamos em campos opostos, e eu quero adiantar que não faltará para o seu candidato eleito, o Ivo Sartori. Muito obrigada. Muito obrigada, exatamente é isso. E lhe dizer também, aliás, no domingo, no dia 5, quando foi conhecido o resultado que eu não estava no segundo turno, eu disse: agradeço aos eleitores gaúchos e quero assumir um compromisso. Ganhe quem ganhe, terá meu inteiro apoio para as demandas do nosso Estado. Então, eu agradeço, senador Paulo Paim, porque o Sartori, assim nós o chamamos, lhe conhece, o senhor é de Caxias como ele, conhece o senador que está chegando, Lazier Martins, e conhece a mim, e sabe que nós teremos essa responsabilidade. Agora, o que é lamentável que o governador, que está se despedindo, poderia ter a grandeza de evitar o que declarou hoje à imprensa, ignorando os 3 senadores, um do seu partido, o PT, ignorando o trabalho do senador Pedro Simão. Nem falo do meu trabalho, porque a sociedade gaúcha sabe o que eu fiz aqui. E invoco o testemunho do senador Luiz Henrique da Silveira, que é o relator, do que nós fizemos aqui, todo o ano passado, para votar o PLC 99, que trata de alterar o indexador da dívida. Todas as audiências públicas necessárias para essa matéria. Fizemos. Sou relatora de um projeto do senador Luiz Henrique que pega 20% do que os estados comprometem com a União para aplicar em investimentos em mobilidade urbana. Criativo, generoso, melhora o compartilhamento das responsabilidades. Muito criativo. Porque hoje os estados e o Rio Grande do Sul está asfixiado, sem condições sequer de fazer qualquer investimento por conta dessa asfixia provocada pelo acordo da dívida. E a promessa, e espero que as palavras do ministro Miguel Rossetto se confirmem, foi feito um acordo para que se votasse agora em novembro, mas como vários acordos para votar essa matéria não foram cumpridos, me deu sempre o direito de duvidar. Então eu espero, e tivemos hoje à tarde o senador Paulo Paim e o senador Pedro Simão, aí nessa mesma cadeira onde Vossa Excelência está, com a presença do presidente do Senado, Renan Calheiros, o compromisso de votarmos agora, no mês de novembro, enfim, o acordo da dívida. E eu penso que nós estaremos dando a resposta que a sociedade gaúcha, não é para o governador, não. Nós daremos a resposta para a sociedade gaúcha do que nós estamos fazendo pelo nosso Estado, que é o nosso dever. Eu lamento profundamente esse desprezo, esse descaso, esse desrespeito de um governador que foi ministro de Estado, que presidiu o partido, que hoje é governador do Rio Grande, eleito no primeiro turno, que não tenha sequer tido a correção com a verdade. Nem falo em generosidade, porque algumas pessoas não têm generosidade, não são capazes de um ato de generosidade, mas teria o compromisso com a verdade expressa. Senador Petecão, parabéns pela vitória lá, meia vitória, pela forma como ignorou propositalmente o nosso trabalho. Mas nós daremos uma resposta adequada às pessoas
que tratam dessa forma uma questão tão importante quanto é a da dívida do Estado com a União. Mas nós faremos o nosso trabalho, de cabeça erguida, cumprindo com o nosso dever. Apenas isso para dizer aqui publicamente que o Rio Grande do Sul merecia um tratamento à sociedade gaúcha e especialmente a bancada que tanto na Câmara, que fez o dever de casa, aprovou a Câmara, nós também aqui faremos da mesma forma. Então, faço esse registro hoje aqui para dizer, não se preocupe, governador, pode ir para casa tranquilo, porque nós faremos o nosso dever de casa. O senhor certamente não fez o seu dever de casa, porque, se não fosse assim, não teria levado este banho de votos que levou em relação ao que ganhou o José Ivo Sartori no segundo turno no Rio Grande do Sul. É assim que os gaúchos e as gaúchas que sabem muito bem votar escolhem os seus líderes. Muito obrigado.